ao Manda Quem Pode. Aqui quem manda é você. E hoje a nossa convidada especial, ela é dermatologista, especialista em dermatologia estética, cosmiatria e no gerenciamento de envelhecimento. A doutora alia ciência e arte para realçar a beleza natural de cada paciente com tratamentos personalizados. Respeita os traços únicos de cada um, promovendo autoestima, beleza e equilíbrio. Seu foco é oferecer resultados sofisticados, naturais e duradouros. Isabela Gava, seja muito bem-vinda ao Manda Quem Pode. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Minha primeira vez aqui no podcast, então vamos ver como que vai ser essa experiência. Primeira vez no podcast? Primeira vez. Ah, Legal. então vai ser tranquilo. Ai, Vai ser tranquilo porque é no Manda Quem Pode. Bom, Qual que foi o momento que te levou a fazer a dermatologia? Como que foi isso na tua vida? Que Essa você chegou escolha- nessa conclusão, isso. eu tive muita influência, acho que a escolha foi super influenciada pelos meus pais. Meu pai é médico, ortopedista, traumatologista, e eu tinha ele como referência na medicina e também como referência no comprometimento com o trabalho, cuidado com o próximo, com o paciente, enfim, então eu tinha essa referência dele. E eu também sempre gostei muito da área da beleza, então dentro da medicina escolhi a dermatologia pensando justamente nesse cuidado da autoestima, autocuidado, e aí quem me trouxe isso foi o lado da minha mãe, que eu acho que sempre me incentivou, assim, nessa busca pelo autocuidado. Inclusive, ela foi a primeira pessoa que me disse para usar filtro solar na vida. E eu tinha, assim, eu devia ter uns 14, 15 anos, e ela falava, não, tem que passar protetor solar, olha. Ela, né, teve uma experiência de ter usado, e assim, ela é uma referência para mim nesse sentido, e foi ela que me disse para usar a primeira vez, e daí foi, acho que essa união das duas coisas, né, uma paixão pelo lado da beleza, autocuidado, e a referência do meu pai como médico me fez escolher essa área dentro da medicina. Que hoje está super em alta, né? Cada vez mais. Sim, eu acho que a dermatologia vem crescendo muito, já é uma área, assim, que bem consagrada de muito tempo, mas a cosmiatria, que é essa área da dermatologia que a gente estuda a beleza em si, e o cuidado, o gerenciamento do envelhecimento, tem crescido muito, né? E todo ano tem novidade, na verdade, sim, todo mês tem novidade no sentido de aparelhos, tecnologias, produtos, agora se fala muito em medicina regenerativa. Tudo isso vem crescendo de uma forma exponencial, eu acho. E essas novidades a gente tem que estar sempre muito atento a tudo, né? E é muito legal, né? Que a gente vê que essas mulheres você costuma ver os vídeos de antigamente das mulheres com 60 anos, parecendo que tinham 80. E hoje em dia você vê as mulheres 60, parece 40, ou até menos, algumas, né? A gente tem a Alessandra Negrini, que você olha esses dias, eu vi ela até com 62. Eu falei, meu Deus, gente, não é possível. Sim. E tudo a gente graças a isso, né? Tá demorando mais para envelhecer, né? E claro, por uma série de tratamentos, acho que por um estilo de vida também. Então não somos mais uma geração que com 15 anos de idade está fumando em todo lugar, a todo momento. Existe uma série de coisas no nosso estilo de vida que mudou, né? E eu sempre lembro porque eu trabalho, uma das minhas empresas, ela trabalha com modelos. E esses dias ligaram lá pedindo um cash e falaram, eu preciso de uma mulher de 60 anos, bem vozinha, assim, bem velhinha. Não, Com 60 existe. anos eu não tenho. Não tem mais, né? Não tem. 60 anos verdade. você tem a mulher. Difícil quem assumiu o branco. Né? Sim. Quem deixou ruga aparecendo, quem não faz um botox, quem não faz um preenchimento, ou um fio de sustentação, um bioestimulador. Então, assim, não tem mais senhoras de 60 anos com cara de senhora. Na verdade, a gente nem chama mais as mulheres de 60 anos de senhoras, Não, né? não. Exatamente. Acho que a expectativa de vida aumentou muito, né, ao longo dos anos, e por uma série de fatores de cuidado, de saúde, de atividade física, agora muito mais em alta, tudo, né? E eu acho que isso vem fazendo com que as pessoas também busquem estar na sua melhor versão, independente da idade. Então, as pessoas, não é não aceitar o envelhecimento, mas é envelhecer de uma forma melhor, assim, né? Mais saudável e mais bem
consigo mesmo. Se Então, sentindo bem a gente bonita, vê né? mesmo, tem os memes e vídeos na internet mostrando exatamente isso que você falou, né, Poli? Uma mulher de 60 anos há 30, 20 anos atrás tinha uma aparência que hoje em dia nem... Era uma avó, era A gente não super entende, velha. né? Aham. É. Era a voz Os homens, barrigudão, careca, bigodão. E hoje em dia essa cara busca, de- não acho que seja só uma questão assim, como muitas pessoas ainda têm o preconceito de pensar que é uma questão de aparência, até fútil muitas vezes, né? Mas é muito mais em estar bem consigo mesmo para se posicionar bem nas relações interpessoais todas, né? Eu penso assim, você estando bem, autoestima boa, você tem uma relação melhor com as pessoas na sua família, com seu marido, com o cônjuge, com as pessoas no trabalho, você, né? Eu acho que se posiciona muito bem, muito melhor em qualquer situação, né? Traz felicidade e saúde para essa pessoa. Isso, e eu acho que reflete até na questão da disposição, né? A Uhum. pessoa Com tá certeza. bem com ela mesma, ela tem mais disposição, às vezes até para brincar com os filhos, ou porque tem voz, né? Que a gente pode falar que tem mulheres com essa idade que já são vós, mas que você olha Sim. e não parece que é avó. Você fala, meu Deus, e ela tem uma disposição que antes os nossos avós não tinham para brincar com os netos. Sim. Então É verdade. muito legal, eu acho que... E quero te perguntar uma coisa, uma pergunta bem pra colocar ela numa saia justa. Beleza, importa? Eu acho que sim, para mim sim. Beleza importa, mas o que é o belo, né? Pensar assim, qual é o significado dessa palavra? E é muito subjetivo, cada um vai ter um gosto especial, específico e vai achar uma coisa bonita ou não. Mas algo que traga harmonia aos olhos, que você vê e de certa forma é harmonioso, já é beleza, assim, né? Eu não vejo beleza como bonito ou feio. Eu vejo algo... a gente vê, assim, que hoje em dia tem a brincadeira, não tem mulher feia e sim a mulher que não se cuida, assim, né? Porque se você vê, independente de... nem todo mundo vai achar uma pessoa bonita, né? Aham. Mas a gente vê que a harmonia traz esse... quando você olha e vê que isso é confortável aos olhos, a gente acha bonito. É belo. É uma questão, assim, de cuidado mesmo. Não necessariamente o que é bonito pra mim vai ser bonito pra você e vice-versa, mas a gente ter essa visão de o que é confortável aos olhos, a gente... Acha bela. E isso eu acho que importa. Eu acredito Não nisso. é a questão de ser... claro que a gente não vai falar... Gisele Bündchen todo mundo acha bonita, né? Enfim, ela tem uma beleza que é universal, mas uma pessoa bem cuidada e que tá bem consigo mesma, ela vai ser bela para muitas outras Ela pessoas. tem uma beleza que ela é comum, né? A gente chama, dentro da área que eu atuo, a gente chama de beleza comercial. Porque eu acho bonito, você acha bonita, uma criança acha bonita, uma avó acha bonita, ok. Tem pessoas que já vão achar estranho, magra demais, um rosto muito seco. Outro padrão de beleza, por exemplo, das mulheres que hoje têm na faixa de 70, 80 anos de idade. Sim. Era um padrão diferente da época delas de beleza. Então, eu concordo. É muita questão da harmonia. E o ser humano, ele gosta de ver beleza, né? A gente acha bonito. A gente olha para a natureza, a gente vê beleza ali. Isso. A gente olha para um carro, para coisas que têm design, que são bonitas, que são coloridas. E a gente está sempre buscando a beleza, né? Até Exato. Para comer, né? Às vezes você vai olhar ali no cardápio, o que você vai escolher? O que é uma comida que tá mais bonita. Exatamente. Ela é mais gostosa, mas que ela é a mais bonita. Eu, quando ela cozinho, é. eu falo realmente assim, ó, tá feio, mas tá bom. Eu cuido de Mas uma coisa ou de outra. Ainda O que chama atenção para nós é isso, essa harmonia e a beleza, não só falando em estética e algo muito superficial. Sim. É algo muito mais profundo, assim, né? A gente busca, o ser humano busca coisas bonitas em tudo, né? Você vê uma paisagem, que lindo, e aquilo é confortável para nós, né? Então, acho que é mais nesse sentido, assim. Aproveitando, qual que foi a sua paciente mais marcante que você teve nesse tempo de dermatologia? Então, são muitas histórias que me vêm assim à mente, mas teve uma especial que é uma paciente de mais ou menos 70 anos e a queixa dela principal era a queda era uma ptose, né? Uma flacidez de pálpebra e de região frontal, essa perda ali de sustentação. E quando nós fizemos o tratamento,
eu fiz ultrassom microfocado, né? A gente fez o UTER aqui. E quando ela terminou, ela se olhou no espelho e falou, nossa, eu tô até me enxergando melhor, porque agora eu me vejo. Porque ela tinha uma ptose tão acentuada que ela via menos, assim, o campo de visão dela era menor. Então, o fato de levantar, ela ficou muito emocionada, ela ficou super feliz, ela viu assim, olha, agora eu tô me vendo, meu Deus, olha isso, que maravilha. Ela não se enxergava há um tempo, sabe? E aquilo me fez pensar, nossa, realmente não é só estética, a gente tá falando de algo que vai tornar a vida dela muito melhor, né? Foi muito legal. Pensando em dermatologia, posso estar fazendo isso de uma forma muito resumida, mas cuida-se da pele. Sim. Que é o maior órgão do corpo humano, correto? Exato. Então, cuidar da pele não é só manter ela bonita, mas é também mantê-la saudável, né? Exatamente. E a gente vê o quanto, eu vejo na profissão, no consultório, o quanto realmente doenças de pele impactam na vida das pessoas, né? Quem tem algumas doenças que são crônicas, né? E que aquilo, a pessoa precisa aprender a conviver. Como a pele é o nosso primeiro órgão de impacto, assim, é o primeiro contato com o mundo externo, né? A gente tem a pele como primeira... Qualquer pessoa que entra em contato comigo vai ver a primeira coisa isso, né? E aí, quanto que essas alterações, às vezes, interferem em muitas questões, né? De autoestima mesmo. Então, a gente vê o quanto que impacta, assim, os tratamentos impactam muito na vida das pessoas, né? Não só pensando na dermatologia estética, mas pensando também na dermatologia clínica mesmo, que é algo, assim, muito mais antigo, né? Eu percebo muito assim, né? Quando chega o verão, o meu melasma, ele faz assim, ó. Sabe? Então, se eu fico sem maquiagem, eu nem consigo ficar sem uma base, porque eu já vejo que parece que todo mundo tá me olhando, que as manchas estão mais aparentes. Como que é? O melasma, ele tem cura? Melasma não tem cura. E até essa resposta, eu tenho dificuldade, às vezes, em falar no consultório, porque quando você fala que algo não tem cura, você parece que aquela pessoa tá fadada a viver com aquilo pro resto da vida, ela, né? Então, exatamente. Então, eu tenho um cuidado para falar isso, mas como outras tantas doenças que a gente vê, hipertensão, hipotireoidismo, a pessoa tem que realmente tratar todos os dias. Sim. A partir do momento que não toma o comprimido naquele dia, a pressão vai subir. E o mesmo acontece com o melasma, que é uma doença crônica da pele, né? A gente tem o melanócito muito mais ativo, qualquer tipo de estímulo externo vai acabar fazendo com que ele volte, né? Então, você pode fazer todo o tratamento possível do mundo, o melhor que exista, vai um dia pra praia e ele volta. Então, é normal isso, né? Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E aí, quando a gente fala, não tem cura, parece que você tá sentenciando a pessoa a viver com aquilo pra sempre. Não. Parece que você tá dando um prazo pra ela, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Você não tem cura, porque você vai ter que conviver com isso. Mas você aprendendo a conviver, você tem a vida totalmente normal. E a gente consegue controlar muito bem o melasma hoje com os tratamentos que a gente tem hoje. E é verdade que o melasma, ele também não é só o sol que faz com que ele apareça mais, é o calor do fogão, da luz. Exatamente, qualquer tipo de estímulo externo a essa célula vai fazer com que o melasma piore. Por isso que as terapias mais novas, os tratamentos mais novos para o melasma, eles visam muito mais desinflamar a pele e acalmar a pele do que tratamentos muito abrasivos e muito irritantes que antigamente nós fazíamos, né? Nós, na dermatologia no geral. Mas, por exemplo, ácidos muito fortes e clareadores muito potentes, a gente tende a evitar esse tipo de tratamento hoje, porque sabe que vai ter uma melhora e depois um rebote importante, que é aquele efeito de voltar a mancha, né? Porque quanto mais essa pele está inflamada, mais ela vai pigmentar depois. Então, os tratamentos hoje, a gente fala em medicina regenerativa, hidratação da pele, manter barreira cutânea bem estabelecida, que é com hidratação. Essa célula bem hidratada, ela tende a piorar menos, e fazer esses tratamentos todos pensando em acalmar a pele. E não, assim, já vi paciente me perguntar que fazia esfoliação para tirar o melasma, né? Isso só vai agredir mais essa pele e só vai pigmentar ao longo do tempo mais. Então, a gente pensa em hidratação, ativos hoje em dia muito, muito novos e muito bons, que são todos visando a desinflamação da pele, ácido tranexâmico, niacinamida, os peptídeos, todos esses pensando em melhorar
colágeno, melhorar a qualidade de pele, vai ter uma melhora muito significativa do melasma. E qual seria o melhor aparelho desses de Lavian? Para tratamento? Para tratamento. A gente precisa evitar o calor extremo na pele com melasma, então qualquer tipo de inflamação muito agressiva pode até ter uma melhora a curto prazo, mas uma piora depois. Então a gente prefere os lasers de picosegundos, que são lasers que vão tratar trazendo menos calor para a pele. E esses lasers mais superficiais, pensando no drug delivery. Então, por exemplo, um Lavian, um laser mist, são lasers que a gente usa no tratamento, pensando em abrir canais para fazer a entrega dos ativos, como peptídeos, como esses outros produtos de terapia regenerativa. A gente usa para melhorar a qualidade de pele. E aí, quando melhora a qualidade de pele, a gente tem uma melhora do melasma. Até o bioestimulador de colágeno melhora a mancha por melhorar as fibras colágenas ali embaixo da pele. Legal. Isa, se você pudesse dar um conselho só para aquela pessoa que não se cuida, não tá nem aí com a pele, aquele exemplo de pessoa que merece um puxão de orelha. Se você pudesse dar um conselho só para cuidar da pele, qual seria? Com certeza seria o mesmo da minha mãe há uns anos atrás, que é usar filtro solar. Porque a gente tem, e eu vou exemplificar aqui de uma forma fácil de entender. Quando você pega uma pessoa de 70, 80 anos e compara a pele do abdômen, que não foi exposta ao sol ao longo da vida, e a pele do rosto, do pescoço e colo, a gente tem uma perda de elastina, de colágeno, aquela flacidez, muito mais, as rugas muito mais intensificadas, manchas, muito mais nessa pele exposta ao sol do que a pele que não foi exposta. Não é porque é uma pele do abdômen, é uma pele do rosto. A pele é a mesma no corpo todo, mas aquela pele que evitou a exposição solar, ela é muito mais jovem e muito mais saudável, né? Então, assim, se fosse indicar um produto anti-idade, para cuidado, seria o filtro solar. Teria pensado nisso. Usem filtro solar. Não é clichê essa frase. Não, e é verdade o que você falou, né? Tudo bem, a pele, ela é praticamente a mesma no corpo É a mesma, inteiro, né? E aí você olha a parte que fica exposta, naturalmente a gente vê. Eu falo que a gente percebe muito pelas mãos das pessoas a idade delas, exatamente. porque até quem lembra de usar filtro solar no rosto e no colo, geralmente não lembra da mão. A da mão de lado. Eu faço E aí, isso. e aí você vai agora eu faço isso. Exatamente. Eu faço no rosto e faço na mão. E aí você vai pro restante do corpo e realmente fica coberto, né? Com roupa a maior parte do Tem tempo. menos ruga, né? A elastina é muito mais presente ali. Você não vê aquela elastose solar, que é a questão, né, do envelhecimento da pele. E ela é mais presente simplesmente por não estar tão por não ter tido exposição. Porque a gente fala muito no fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento é o envelhecimento da pele pelo sol, pela exposição solar. A gente tem perda de colágeno, de elastina, mais as manchas. A gente pensa muito, quando fala em filtro solar, pensa em câncer de pele e mancha, né? Mas aí ninguém lembra que o sol degrada colágeno e degrada elastina. Então, uma pessoa, assim, você vê maratonistas que correm muito e estão muito expostos ali, a pele também é muito mais envelhecida. Parece que o tempo deles passa mais rápido. Passa mais rápido. Pela liberação de radical livre, pela corrida em excesso e pela exposição solar em excesso. Doutora, eu vou fazer mais uma pergunta ainda, voltando um pouquinho no assunto do melasma, que eu acho que é bem legal, né, para quem tem. É verdade que se passar o protetor solar primeiro e depois passar a base com o protetor solar, ele ajuda mais na prevenção ali de aumentar as manchas? Ajuda, quanto mais, porque a gente pensa no melasma em ter uma proteção química e física associada. Então, uma pessoa que tem melasma, ela deve ter, além dos antioxidantes, uma proteção. O filtro solar deve ser químico, que é o filtro normal que a gente conhece, e o filtro físico, que nada mais é do que uma barreira ali. Então, quanto mais a gente tem a mancha, quanto mais a mancha estiver coberta, melhor. Porque ela está pensando nessa barreira física também. Legal. Então, por isso que um filtro com cor também protege melhor. Né? No caso do melasma, é melhor o filtro com cor do que o filtro sem cor. Também pensando nisso. Eu senti isso, porque antigamente eu usava mais o normal quando eu ia pra praia. Eu não passava com cor. E eu sentia que mesmo assim ele piorava também, né? Depois que eu comecei a usar os dois, eu vi que ele aumenta, mas é bem menos. Ameniza mais. Ameniza do que... Ele escurece menos, né? Isso. É verdade. E tem algum tipo de tratamento que as pessoas ainda subestimam para melhorar a qualidade de pele, que traz essa diferença na pele delas? Eu acho que os mais... talvez, assim, na minha opinião,
os tratamentos mais subestimados são os lasers mesmo, porque pensando a curto prazo, muitas vezes ele traz um benefício não tão não tão expressivo. E pensando, a gente pensa no laser como melhora de qualidade de pele, de epiderme, dessa pele mais superficial. E realmente, assim, a curto prazo, você, dependendo da expectativa com aquele tratamento, você tem uma expectativa que vai melhorar 100% das manchas, das rugas, e não é isso, né? Mas o laser, ele faz renovação celular, então uma pele que está sempre sendo renovada, ela vai estar mais saudável e a longo prazo ela vai ter uma qualidade muito melhor. Por isso que eu acho que o laser é um mais subestimado hoje em dia, assim. Se a gente pensar e realizar um tratamento com laser anual e fazer essa manutenção, você tem uma pele que está constantemente em renovação, né? Então, você está sempre com a pele mais jovem possível naquele período ali do laser. Mas não é uma coisa de fez uma vez, duas, parou. Não é. Não vai ter o mesmo efeito. Não é o mesmo efeito, porque o efeito dele, ele vai trazer essa renovação celular, ele vai trazer uma pele mais... uma qualidade de pele melhor, só que a gente tem o dano diário, né? O dano da poluição, do própria exposição solar, esse dano externo são todos os dias. É a mesma coisa pensar em fazer academia e treino uma vez no ano, assim. Tá. É a mesma coisa, pensa nesse sentido. Ficou muito claro agora. Você precisa ter um tratamento contínuo também, porque a pele também está sendo exposta todo dia. A não ser que você faça o laser e fique fechado em casa. Muito bem protegido, sem ter esse contato externo, né? Se você faz laser uma vez por ano, tá errado. Tá errado. Não. Faz mais. Fala com a doutora Isa, vai lá e já faz um pacote. Que academia uma vez por ano não dá o shape do carnaval, hein? Não, claro que na pele a gente pensa na manutenção a cada 6 meses, mais ou menos, assim, né? Porque você tem um ganho com o laser de aproximadamente isso. É o tempo que ele vai durar essa renovação celular e o tratamento que ele fez. Depois disso, você já não tem mais aquele benefício do laser que foi feito, precisa ser feita uma manutenção. Eu adorei o teu exemplo. Eu adoro exemplos assim, porque tem muita gente que acha que, eu fiz uma coisa uma vez na vida. E aí? Não deu certo, né? Tem que exatamente. manter. Aí você lembra a pessoa, você toma banho todo dia? Toma, escova o dente todo dia? Escova. Pois é. Exatamente. E qual que é a melhor idade para a gente prevenir esse envelhecimento? Eu não vejo uma idade única, assim. Acho que a partir para iniciar os cuidados com a pele em casa, hidratante, filtro solar, que seria o básico, não tem idade, né? Mas eu sou totalmente contra essa onda de skincare em adolescentes com várias etapas de skincare, uma pele que é totalmente virgem de tudo, e agora enfim, redes sociais e tudo mais, e blogueiras fazendo etapas múltiplas de skincare e adolescentes fazendo, eu sou totalmente contra isso. Mas você proteger a pele e hidratar é algo que vai desde sempre. E os procedimentos eu indico assim a partir do momento que você nota alguma mudança. Então, por exemplo, toxina botulínica, botox, a gente tem indicação de iniciar a partir dos 25 anos. Mas eu tenho um paciente com 20 anos que já tem uma expressão facial muito importante que vale a pena já iniciar antes. E eu tenho pacientes com 35 anos que nunca fizeram e não sentem falta. Então, é muito individual isso, muito, né, varia de cada um. Da mesma forma, peles muito claras vão ter um envelhecimento e perda de colágeno antes de uma pele negra. Então, também, nesse sentido, uma pele muito clara vai precisar iniciar o bioestimulador de colágeno, por exemplo, muito antes. Tá. Então, é muito individual, assim, mas... Aproveitar perguntas que eu sempre me fiz e nunca fiz para um profissional. O negócio que você falou do Botox, né? Ele dura mais ou dura menos dependendo da atividade física da pessoa? Então, uma pessoa que treina, que corre, ela tem uma tendência ao Botox ser absorvido mais rápido? Sim, porque o Botox, ele inibe a sinapse muscular. Então, ele inibe o movimento do músculo. E a partir do momento que você exercita muito mais esse músculo, seja tendo muito mais expressão facial ao falar, ou mesmo atividade física, que você está sempre exercitando as fibras musculares, você vai contra o efeito do Botox, da toxina botulínica, que é justamente o contrário, né? Que é inibir e paralisar esse músculo. Então, por isso que a pessoa que faz muita atividade física acaba tendo uma duração menor de toxina.
Sim, por isso que o meu tá durando 3 meses. Nossa senhora, fácil. precisa fazer uma parceria. Que a gente Não, tá fácil bancar botox na pessoa. É assim, a gente Não é fácil, né? paga pra se exercitar, depois a gente paga pra consertar as rugas. Isso, porque, gente... Pois É é, um e vai ciclo. contra, né? Por que não fizeram uma coisa que desse pra... Mas que ajudasse isso. tudo ao mesmo tempo? Corrige o negócio e vai... Infelizmente. Faz parte. É que nem tomar banho, Mas que eu é falei, isso. escovar o dente, né? Todo dia, não adianta. Só sei que tá muito caro ficar E tem essa jovem. questão. E eu percebo na prática que... Eu não sei se é algo da indústria, assim, né? Realmente tô falando uma coisa aqui meio polêmica. Mas eu percebo que as toxinas têm tido uma duração menor. Que as primeiras toxinas, há 10 anos atrás, parece que duravam 6, 8 meses, né? E hoje em dia a gente vê essa duração que tá em bula, inclusive, que é de 4 a 5 meses. Então, esse é o tempo que tá na bula que vai durar. Ah, porque antes era 6 meses, eu lembro, né? Mas a gente sempre falou em 6 meses, mas isso muitos anos atrás, eu lembro que né? a primeira que eu fiz era isso, 6 meses, mas não durou. Acho que também devia ser. Não porque durou? A minha durou. Não, a minha eu não durou sei, um eu ano. faço pelo menos 2, 3 horas de atividade física por dia. Por dia. Então, Tem isso. Outros fatores que influenciam a duração da toxina é a diluição da toxina botulínica, que se ela for hiperdiluída na hora da aplicação, a gente também, assim, vão ser aplicadas menos unidades do que o teu músculo precisa. Isso vai dar um resultado rápido ali, né? Vai dar o mesmo resultado, mas ele vai durar menos tempo. Então, teria que avaliar. E fatores genéticos, assim, também, né? Do envelhecimento, até a deficiência de zinco pode estar influenciando a duração da toxina botulínica. Então, essas vitaminas têm que estar bem... Opa, tem que não estar sabia. bem... tem que estar tudo bem certinho para você ter maior tempo de duração Olha aí, pessoal. do procedimento. interessante. E existe um tratamento pro colo e pro pescoço, assim, que, né, a gente fala muito do rosto. Tinha certeza que você ia perguntar isso. Certeza. Absoluta que você ia perguntar isso, Poliana. Continue. Não, porque é importante, né? Porque eu acho que a gente olha pra pessoa e às vezes a pessoa ela tá com o rosto impecável, mas você percebe, como a gente falou, pelas mãos e pelo pescoço que ela é mais velha do que ela parece, né? Então, Sim. acho que... Existem, e a gente deve pensar no colo e no pescoço e nas mãos como uma extensão do rosto, né? Então, os mesmos tratamentos que vão melhorar a qualidade de pele no rosto, melhoram a qualidade de pele no colo e pescoço. O que a gente tem de melhor, assim, na minha opinião, o que eu vejo mais resultado é a associação do bioestimulador de colágeno com o ácido hialurônico, numa técnica que a gente chama de blending technique, que é justamente essa mistura, porque a gente tem uma hidratação profunda com a associação do bioestimulador e esse tratamento de regeneração tecidual. A gente pensa em regenerar a célula, né? E o bioestimulador de colágeno faz esse trabalho. Essas terapias regenerativas que estão super em alta também trazem esses tratamentos, lasers, tudo que você pensar que vai estimular colágeno e hidratar profundamente vai melhorar essa pele. E regenera bem para uma pessoa assim que nunca cuidou. Esses dias eu estava conversando com 2 mulheres e uma de 44, trabalha lá com a gente ainda, e ela não aparenta, ela tem uma pele super bonita, ela não aparenta a idade. E aí elas estavam comentando de alguém que parecia mais velha, aí eu falei, eu sempre escutei a questão do filtro solar, minha mãe tem uma pele super clara, sempre cobrou, né? Eu morei no sítio durante muito tempo, não passava protetor solar, então aquelas marcas de pinta nas costas do sol, tudo. E eu, com o passar do tempo trabalhando com beleza, eu sempre fui vendo que a mulher que passa na mão, colo, né, e rosto, é muito difícil ela entregar a idade, porque aqui tá lindo, porcelana, aqui já tá tudo marcado, já começa a craquelar, se ela não passa. Sim. E aí quem às vezes negligenciou isso durante muito tempo, a hora que começa a fazer esses tratamentos, consegue regenerar bem? Com certeza. Essa associação vai trazer, além de prevenir o envelhecimento próximo, vai também corrigir alguns sinais, né? Claro que da mesma forma que não vai ser uma ida na academia, vai ser um processo, né? Não vai ser um treino que vai deixar você, mas esse processo de cuidado, independente da idade, sempre é tempo de começar o cuidado, de iniciar esse cuidado. Porque a gente tem justamente, essa medicina, a gente fala de epigenética agora, é justamente você rejuvenescer a célula e você tem essa reparação do tecido. Legal. Isa, você trabalha nessa área há quanto tempo? Uns
Ai, agora perdi. Perdeu as contas já. Perdi as contas. 2016. 10 anos. Bastante 9 tempo. anos, isso. Me conta um caso assim que marcou você, alguém que... Porque a gente está falando de beleza, e beleza totalmente ligada à autoestima. Totalmente. Por mais que hoje a gente viva um momento onde tudo bem, assuma do jeito que você é, o corpo que você tem, enfim, faça o que você quiser. Mas a beleza, a gente se achar bonito, está totalmente ligado à autoestima. Teve algum paciente que você se lembra bem, que você viu e você falou, nossa, aqui eu fiz realmente essa pessoa se amar de novo, essa pessoa se gostar novamente? Sim, eu lembro de uma... Assim, são vários casos que eu lembro, mas tem uma especificamente que ela ficou tão feliz com o resultado, assim, de se ver. Ela falou, meu Deus. E quando ela vê o antes, né, o resultado, como a foto dela antes e depois, ela falou, meu Deus, não, como assim? Como que eu tava assim, eu não consigo acreditar, né? Tô muito mais feliz, muito mais bem-humorada, melhor na relação com a família. Inclusive, começou uma faculdade nova. Depois, então, se reinventou totalmente, assim, depois de ver o quanto ela podia se sentir melhor. E aí, até eu recebi uma mensagem da filha dela, que ela me mandou uma mensagem, encontrou no Instagram, mandou uma mensagem, nossa, o que você fez com a minha mãe foi maravilhoso, assim, eu nunca vi ela tão bem, tão feliz. E daí eu fiquei com isso Depois eu tratei a família toda, acabou indo lá e eu tenho uma relação bem, bem legal com eles, assim. Deve ser muito gratificante, né? Você trazer essa felicidade que o teu trabalho proporciona para uma pessoa, né? Se sentir mais bonita, enfim, né? Porque melhora bem o que você falou, deve melhora tudo, melhora né? A gente tudo. sabe. Até quando a gente vai para academia, por exemplo, você vê que você está melhor. Eu acho que tem a ver com tudo, assim. O que diferencia o seu atendimento para as demais dermatologistas? Que a gente estava falando que hoje cresceu bastante essa área, né? Então a gente vê que tem muitas dermatologistas e também tem muitas clínicas que dentistas atendem, né? Essa parte de harmonização, botox, enfim. O que diferencia o seu atendimento para as demais? Ai, difícil essa pergunta, né? Não seja humilde. E o que eu acho que diferencia o meu atendimento é um olhar global do paciente como um todo, não só pensando assim, de realmente fazer a diferença e buscar o melhor resultado para aquela pessoa com o mínimo de intervenção possível. Eu acho que hoje o que mais tem são clínicas vendendo muitos procedimentos, independente da indicação ou não, se precisa ou não fazer aquilo, é uma venda atrás de venda, assim, né? Eu acho que o olhar global da pessoa como pessoa mesmo e olhar a pele como a saúde além da pele, né? Manter essa pessoa na sua plena saúde e autoestima, eu acho que esse é o meu diferencial, assim, de olhar cada um como único indivíduo que não vai entrar em mais um protocolo como tantos outros, assim, sabe? Só por uma venda apenas, né? Exatamente, acho que eu, assim, vendo você, né, claro que a gente sempre pesquisa ali, né, também olhei bastante seu Instagram, eu percebo que você trabalha bastante com essa parte da naturalidade, eu acho que isso é bem importante, e até porque, claro, que a gente repara, né, vê que você totalmente, né, tem apenas cuidados na pele, assim, nada exagerado. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal para quem procura dermatologista, porque as pessoas elas têm muito medo de fazer procedimentos e mudar o rosto. Às vezes, colocar ali fazer um botox. Tem até pessoas que têm medo de fazer botox, que vai mudar, ou às vezes colocar um pouquinho a boca ali para deixar aquela boca mais saudável, não deixar maior. Exatamente. E eu acho que isso eu acho que esse medo vem muito... tem um porquê, né? Porque a gente viu uma onda de procedimentos de harmonização facial super exagerados, mudando as características principais do rosto das pessoas. E eu acho que é muito mais manter as características na melhor versão possível, tendo esse cuidado e trazendo saúde mesmo para a pele, não mudar a característica do rosto, né? Não é esse o objetivo. Perfeito. É realmente gerenciar o envelhecimento.
A minha mãe, quando ela fez preenchimento, eu convenci ela, né? Minha mãe estava com 60 anos de idade quando ela fez o primeiro Botox. Aí ela fez o preenchimento e tal, e fez mais uma série de outros procedimentos para a pele. E a minha mãe, ela saiu de lá em choque. Porque eu não sei se foi o Botox, acho que não, o Botox leva um tempo para firmar, né? Mas alguma coisa assim que a sobrancelha dela deu uma levantada. Minha mãe nunca tinha feito nada. Nossa, minha mãe é sempre um desespero. protetor solar, sempre. E ela saiu e falou, não gostei, eu quero que tire. Eu falei, mãe, calma, espera, né, até, sei lá, se eu tô usando certo, até assentar os produtos e tal. Mas eu lembro que, assim, uma coisa que eu vi que faltou quando ela foi fazer, da parte do profissional, eu acho que foi ser um pouco mais gradativo. Porque como uma pessoa que está acostumada a mexer, sei lá, imagina, a Poli vai lá, tipo, ou eu, tô cheio de ruga. Pô, eu vou lá e faço um Botox, eu já sei o que vai sumir, eu já sei que eu não vou levantar a sobrancelha, mas acabou. Eu saí de lá, ok. Tranquilo. Eu já me vi assim antes. Agora, você pega uma pessoa que nunca teve o contato com essa área, e aí você vai lá e causa esse choque, ou seja, ela sai, olha no espelho, eita. Se estranha. E aí eu acho que isso... Não sei. Não sei se é bom ou ruim, mas pra mim foge. Tipo, a naturalidade está aqui, isso tá lá pro outro lado. Não, eu acho que deixa o professor. Exatamente. Né? Eu sou muito a favor desse processo ser gradual, tanto pelo fato de que a gente não consegue resultados muito naturais se você fizer uma abordagem muito, assim... Rápida, exatamente. Você vai ter essa estranheza, inclusive das pessoas próximas, né? E é o que vai gerar aquela coisa. Reforça, assim, nossa, o que você fez? Tá estranha, né? Então é muito mais algo. Se for algo gradual, é só aquele olhar assim, nossa, como você tá bem, o que você fez? Não dá pra saber o que a pessoa fez, né? Não é nítido. Perfeito. Onde que tá o procedimento que eu não sei? Mas a fulana tá muito bem e eu não sei o que ela fez. Mas vê que tá muito bem, né? Dormiu no formol e tá super bem conservada. Mas é muito mais esse olhar do que uma mudança radical, que não é o que a gente quer. Espera, né? O termômetro, se as tuas amigas chegam e falam, nossa, que bocão, hein? Cara, você fez alguma coisa na pele. Tá muito rápido. Não tem naturalidade aí. Se agora eu chego e falo assim, nossa, você tá bem, né? Que bonita, você fez alguma coisa? Faça de som, você fale que não, tá? E continua na médica que você tá indo. Exatamente isso. Mas é verdade, perfeito isso que você colocou, porque homem, principalmente, a gente vê essa coisa. Homem, acho que... eu vou fazer... mas o povo vai falar que eu fiz um negócio na cara. Mas o povo... Não, vão ver que eu tô... Não é um problema também. Não é um problema, né? Mas, poxa... Me cuido e tudo bem, né? A naturalidade vem daí. Tipo, é tão sutil que... Caramba, como você tá bonita. Você fez alguma coisa? E faça de som, você fala que não. Não, é genética. Genética é ótima. É genética, não sei genética, tá se cuidando, escutou bem a mãe falar do filtro solar, né? A vovó tá parecendo um maracujá de gaveta. Mas ela tá ali, linda na genética. E tá na moda agora, eu vejo até na moda mesmo, mundo fashion, essa quiet beauty, né? Que é uma beleza mais silenciosa. Então, são os procedimentos mais discretos e que vão te levando a um processo de embelezamento sem ser algo muito rápido. Perfeito. Que eu acho que é uma tendência, né? Essa uma tendência. Depois do boom, já né, foi, que teve, da boca de todo mundo, opa, né? não é isso que a gente quer, né? Volta. Não, a gente tem aquele exemplo da GK. GK, né? O nome da guria lá, aquela GK lá, que tem os farofa lá dela lá. Gente, aquela mulher, ela era assim... Ela tá bonita agora. Transformada, né? Transformada. Ela tirou um pouco de boca, de preenchimento. Mudou a mulher. Assim, ela ficou elegante. Tipo, outra mulher. Isso. Mas impressionante, né? É o todo, né? Lembra que uma época na academia era o perfil paniquete, cavalo, que eles falavam. E agora a gente vive uma era que é o slim. Isso. Mas... Sim, são momentos também, né? A gente vai seguindo... E vai virar, né? De novo. Daqui a pouco volta o bico de pato, volta... A mulher... Tomara que não, né? Braço de... Esperamos que não. Isso.
Esperamos que não. Sempre vai ter gosto pra tudo, né? Sim, e tem gente que gosta, né? Tem a mulher que Sim, gosta. tem mulher que gosta. De chegar e mostrar Chegar que realmente chegando. ela fez, né? Tem gente que gosta de mostrar que fez, que Tipo pagou Stênio por Garcia, aquilo. assim. Coitado, esse Stênio é bem o que a gente tava falando, é aquele que deu pá. O cara era Mudou todo empolgado. completamente. Não, o pior, Tadinho. o Zac Efron. Quando- Ai, meu Deus. Nossa, ele ficou muito quadrado. Nossa. Ok. Isa, quero fazer com você aquele isso ou aquilo. Já viu essa trend, né? Já vi. Uhum. Já. Beleza. Então vamos lá, eu vou te fazer algumas perguntas, você me responde. Primeiro, depois a gente vai querer saber, tá? Especificamente por que você escolheu cada um depois. Tá bom. Botox ou preenchimento? Botox. Bioestimulador ou preenchimento? Com certeza bioestimulador. Ultrassom microfocado ou laser? Pra mim, ultrassom microfocado. Botox corretivo ou botox preventivo? Com certeza preventivo. Plástica ou harmonização facial? Harmonização facial. Tá. Vamos lá agora, que agora eu quero saber por que de cada uma das explicações. Entre botox e preenchimento é difícil essa escolha. Se Tá. eu tiver que escolher o que vai gerenciar melhor o envelhecimento, é uma toxina botulínica, o botox feito desde sempre preventivo. Então, nesse caso, eu prefiro o botox. Mas também o ácido hialurônico bem usado e bem posicionado, ele faz uma reestruturação facial, que é preencher áreas que você vai perdendo com o tempo. Então, dependendo de cada caso, Uma aplicação. uma aplicação vai... a gente precisa da sinergia dos dois, né? Legal. E por que o bioestimulador em vez do preenchimento? Porque também, nesse caso também, o bioestimulador, a gente está pensando em prevenção e não tanto correção. O preenchimento, ele vai mais corrigir algo que já foi perdido com o tempo, e o Tá. bioestimulador de colágeno você vai prevenindo. Então, no sentido de manter suas características todas, o bioestimulador, ele é muito mais natural também, né? Perfeito. E a gente sempre pensa em prevenção antes de correção. Sempre. Sempre. Mas se tiver tudo caído, Não tem agora é que fazer. corrigir mesmo, viu? Demorou. Claro. Se você ainda não tá tudo caído, deu sorte, começa com o preventivo, que vai dar certo. Já caiu tudo, correção. Cadeira, viu, gente? Eu sempre falo assim, o ácido hialurônico, ele vai funcionar mais como... Ele vai funcionar mais... Ele corrige no momento aquela queixa que é específica, né? Aí eu estou Tipo com bigodinho. o suco do bigode chinês, tá me incomodando. Então eu preciso reestruturar esse rosto. Nesse caso, eu não vou fazer bioestimulador de colágeno, eu vou fazer o ácido hialurônico para entregar esse resultado que a pessoa busca, né? Quando a gente, entre escolher um e outro, eu fico com essa terapia regenerativa, bioestimulador de colágeno, porque a gente tá numa tendência a ir para essa questão mais Claro. preventiva. Mas o ácido hialurônico é um produto muito maravilhoso, eu gosto muito. E a gente vê ele como essa correção pontual. Inclusive, às vezes eu comparo ele com a maquiagem. Ele vai corrigir, você vai ver o resultado agora. Uhum. O bioestimulador, você vai ver o resultado daqui a um tempo. Esse bioestimulador, ele seria aqueles aparelhos, o Ultraformer ou não? Ou Os ele é aparelhos aplicável? fazem estímulo de colágeno, mas o bioestimulador de colágeno é o injetável. Ah, o Que a injetável. gente fala Sculptra, Radiesse, esses produtos que fazem um estímulo químico de colágeno na pele. A gente injeta o produto que vai gerar uma inflamação na pele e aí vai ativar teu fibroblasto que tá meio dormindo lá. Então a gente acorda o fibroblasto para ele trabalhar. Então o estímulo vai depender de cada um de forma diferente. O ácido hialurônico, você tá aplicando um produto que vai dar aquele resultado Na hora. Isso. Quanto tempo que é esse o do bioestimulador? O bioestimulador, ele leva em torno de 45 dias para começar a fazer efeito e ele tem uma duração de estímulo de colágeno até 2 anos depois. Então, a gente indica fazer essa manutenção anual para você ter sempre uma soma àquele estímulo de colágeno que você teve desde a primeira aplicação. Mas não é algo que você deve fazer se você está incomodado naquele momento. Porque
porque aí você não vai ter tanto resultado Mais rápido. progressivo. É mais progressivo. Uma Legal. vez por Paula ano. pode marcar na agenda da Poliana que ela vai fazer. Não, eu já tô pensando em várias que eu estou pensando. Isso é um balão aqui do lado. Interessante, gostei. Eu fiquei pensando, acho que eu tô precisando. Paula pode do reservar a bioestimulador. agenda para a Poliana, porque ela vai lá fazer um bioestimulador. Guilherme vai pagar, tá? Não, aí é o Lucas. Lucas, por favor, presente de aniversário, tá aí, final do mês, né? Ai, Final do mês. O Botox, preventivo ou corretivo? Você falou preventivo. Preventivo também, porque muitas vezes do corretivo a gente não tem um resultado tão satisfatório. Muitas vezes, se a linha já está bem marcada, uma aplicação de toxina botulínica não vai tirar aquela ruga dali. É real isso? É então? real. Aham. Ah, E se você vai fazendo ele preventivo, a gente modula a musculatura para movimentar de uma forma que vai enrugar menos a pele. pra então, ela mesmo deixar de fazer aquelas Deixar de cavinhas, né? vincar a pele. Aham. Porque a ruga, muitas vezes, já é uma cicatriz da dinâmica facial de muitos anos, né? Então, o músculo vai movimentando sempre naquele mesmo jeito e vai criando esse vinco, essa cicatriz na pele. E aí, quando a gente fala de botox corretivo, muitas vezes você já não tem um resultado tão satisfatório quanto você ir fazendo ao longo do tempo. Também você teria que aplicar, vamos supor, no corretivo, você tem que ir fazendo algumas vezes para aquela musculatura ir Parar de relaxando, movimentar e relaxando. relaxar e a pele parar de vincar naquele ponto. Então, por exemplo, às vezes, se a linha estática já está muito bem marcada, que é a ruga quando você olha sério e já tem uma linha marcada, a gente deve fazer a toxina botulínica associado a algum laser, a algum outro procedimento que faça a renovação celular. Porque uma vai paralisar o músculo e a outra vai tirando a linha de cima da pele. Tá, entendi. Que aula, hein? E entre harmonização facial e plástica, você falou harmonização. De novo, pensando na prevenção como primeira abordagem e não... Assim, claro, a plástica é algo que é super consagrado, eu não sou nem um pouco contra, sou super a favor. Dependendo do caso, eu nem indico o procedimento, é algo que vai ter um resultado muito melhor indo para cirurgia plástica. Mas pensando em prevenção, no que a gente consegue atingir e postergar uma cirurgia com a harmonização, com a reestruturação facial, eu escolho a reestruturação, a harmonização. Uhum. E eu acho que tem toda uma questão também de você ver como vai ficar, né? Que ali Também. você consegue, né? Eu vejo muito essa questão de mudanças no nariz com a harmonização. Sim. Né? Que a pessoa ela tem aquele ossinho, ou eu vejo que tem gente que quer deixar mais pontudinho, enfim, ou marcar, que eu acho que se você vai lá e faz uma harmonização, você vai conseguir ver como vai ficar. É algo mais Se você- reversível. E até pra acho que você ter questão certeza, né? financeira, Financeiro também e é mais barato, né? assim, de procedimento mesmo, né? Muito Isso, menos invasivo, com um custo bem menor Acho. também. Eu sou um exemplo, que eu sempre quis fazer plástica no nariz. Desde que eu era, assim, adolescente, eu não gostava do meu nariz, de jeito nenhum. E eu pensava, assim, que o dia que eu pudesse pagar a minha cirurgia plástica, eu ia fazer uma cirurgia plástica. E aí eu comecei a fazer... Eu entrei na medicina, e aí eu conheci e fiz uma rinomodelação. E aí nunca mais me incomodei com o meu nariz. Então eu evitei uma cirurgia, né? Que é algo Olha. muito mais invasivo. Sim. Agora eu tô super bem resolvida com o nariz depois de uma rinomodelação. Então eu sou super a favor do procedimento menos invasivo possível antes de qualquer outra intervenção. Legal. Eu penso nisso também, porque você faz primeiro, sente como vai ficar. Isso. Gostou? Beleza, é isso que eu quero. Aí você pode até ir para um procedimento, mas também eu não sei quanto custa uma rinomodelação e uma cirurgia. Quanto no tempo nariz. que dura uma rinomodelação? Vai durar em torno de 1 ano. Ah, então tá ótimo. Imagina, às vezes, o custo-benefício sai. Se ela custar 10% do valor da plástica, são 10 anos. Eu acho assim, não é muito, não é todo mundo que vai se beneficiar Sim. da mesma forma, né? Assim, a rinomodelação, ela é limitada para alguns casos, Claro. não Sim, tem sim. como mudar o nariz, que Sim. às vezes não, assim, existem alguns narizes que que a indicação é realmente a cirurgia, né? Não tem como a rinomodelação não consegue, ela limita esse resultado. Mas dependendo do resultado, é muito
né, muito menos invasiva, algo mais tranquilo. Até mesmo eu vejo os cirurgiões plásticos indo muito para essa parte de reestruturação facial, preenchimento, tudo, porque para evitar uma intervenção cirúrgica, algo mais invasivo no corpo, Nós né? tivemos um modelo que... Nossa. Não é Não é essa. aquela. Não, Ah, é uma tá. outra. Que fez Paris Ah, tá. agora, fez Kenzo. Ah, tá. E ela, antes de fazer a cirurgia, ela fez a rinomodelação para ver se era isso mesmo, se era isso que ela queria, como que ia ficar o perfil. E aí depois ela fez a cirurgia Acabou mesmo. fazendo cirurgia. Porque como era uma coisa muito delicada, era a imagem dela. Ela vive de imagem, ela trabalha com a imagem dela. Sim. É uma menina jovem. Então assim, vou mexer e depois não Será vai ficar que aquilo, como é que precisa? eu faço? Né? E foi uma forma de ter uma ideia. E não era uma correção nenhuma, nada comparado com Sim. a outra que você E o que a gente, assim, eu sempre falo que o ácido hialurônico é reversível, né? Qualquer tipo de preenchimento, da mesma forma que esses resultados muito bizarros que a gente vê, agora eles estão tirando o produto, é possível reverter. Então, se você não Sim. gosta, né, não é definitivo. Tá ali, existe a hialuronidase, uma enzima que degrada e vai diluir e vai voltar tudo ao tu normal. aplica ali também e ela... Aham, e ela consumindo. dilui o ácido hialurônico. Uhum. Que legal. bacana. Boa. Gente, adorei mesmo o nosso bate-papo. Como sempre, eu aprendo muito, né? Já quero fazer um monte de coisa aí. Tô falando, Que Paola bom, que pode, bom, gente. pode marcar o bicho voador. Vamos aos agradecimentos, né? Porque a gente precisa encerrar o nosso... Vamos. Isa, primeiro, adoramos ter você aqui. Foi muito legal. Desculpa as brincadeiras, mas Imagina, gente, eu me senti super à vontade e adorei também participar e estar aqui com vocês. foi Bom. muito legal. Acho que saíram várias dúvidas aí que É. tanto a gente quanto o pessoal que está assistindo, os nossos convidados sempre curtem bastante e aprendem de uma forma divertida. É para isso que é o podcast, né, gente? Exatamente. Tá? Quero agradecer a Outdoor Media, nossa patrocinadora, o Alisson Pontarola. Estamos aqui com os 2 livros dele, né? Meu Pequeno Grande Negócio, Meu Pequeno Grande Negócio, que é um guia de bolso com soluções para você aplicar semanalmente na sua empresa. A Ana, que faz a nossa maquiagem, né? De todos nós aqui. A Tuli, que hoje eu estou vestida. O Guto, que faz os nossos vídeos, nossas fotos. E hoje a gente tinha uma caneca para te entregar, só que atrasou a entrega porque ela vem lá do Rio de Janeiro, gente. Mas... Tem parceiro novo na área, Isso, né? tem parceiro novo de só canecas. E, lógico, depois vou colocar aqui também, né, a logo deles. Depois a Isa vai postar uma fotinho quando ela receber e marcar eles Sim, também. com certeza. Boa. Queria agradecer a Loco Energy Drink. Primeiro drink energético com 3 gramas de creatina, tá? Ou seja, é meu pré-treino. Andrei, obrigado pela parceria. Bonita, hein? Legal, né? Bonita Cada a lata latinha. deles é uma mais diferente que a outra. Uma tem um Ai, que macaco, fofo. tem um Dá pra bulldog. colecionar, ó. Dá, lá em casa já tem assim, um em cada estante da geladeira tem as 6. E eu quero falar para vocês que no nosso próximo episódio nós teremos o arquiteto Francisco Ribas, que ele será entrevistado. Ele tem uma identidade, uma visão única, então vocês vão conhecer esse arquiteto no próximo episódio, depois da Isa. O Francisco, ele é um cara genial, ele transforma os ambientes em verdadeiras experiências para quem vive neles. Então se liga aqui, já segue, se inscreve. E lembrando, o Instagram da Isa vai estar aqui embaixo também, já segue, acompanha ela lá nas redes sociais. Até Tá a bom? próxima, pessoal!